Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é uma quinta-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro e, sem dúvida, estamos esperando o jogo do Vasco no sábado, 9 da noite, em São Januário, com o Sport. No vídeo anterior até eu falei que era com São Paulo, me confundi aqui, mas a galera atenta, vários nos comentaram, Wellington, conserta aí, é o Sport, então, obrigado, né, como diz aí a moçada. E Adson e Coutinho podem reforçar o time no sábado, é um teste de fogo, é uma pressão muito grande em cima do Carille. O Vasco, depois desse jogo, vai ter mais um jogo, né, em São Januário, nos próximos 10, o restante é fora de São Januário. E também temos aí o Pedro Martins, lá do Santos, falando sobre Neymar, uma matéria que a gente fez muito interessante, eu gostaria que vocês acompanhassem também. Hoje tem aqueles abraços, está tudo aqui, ó, já está separadinho, e quero também que você se inscreva aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Galera, tem inscrito, tem nos ajudado demais e dá aquele... Vai aí, se inscreve, Wellington Campos FC, dá o joinha e joga esse link aí para um monte de gente da sua família, seus amigos, para nos ajudar a continuar fazendo vídeos por aqui. Você me ajuda? Então vamos lá, roda a vinheta. E aí, minha gente, tudo bem? Pois é, o Vasco vai pegar o Sport sábado, 9 da noite, em São Januário, buscando a reabilitação depois daquela chinelada de 3-0 do Corinthians, que deixou o ambiente péssimo e uma pressão muito grande em cima do técnico Fábio Carille, né? E tanto que no jogo diante do time do Puerto Cabello, no meio de semana, ele foi hostilizado pela torcida. O Vasco ganhou de 1-0, gol do Pablo Ferretti, mas o goleiro do Porto Cabello pegou demais, pelo menos 4 gols ele evitou do Felipe Coutinho. Adson e Coutinho já estão treinando normalmente e já podem voltar à equipe vascaína. Olha, gente, é uma informação que eu vi até no GE, que o Jair, o contrato dele termina no final do ano e não será novidade ou surpresa se ele não continuar. Ele ficou um ano parado devido à cirurgia no joelho, né? E agora voltou, tem sido aproveitado pelo técnico, mas a atual diretoria vascaína é quem vai analisar, junto com a comissão técnica que estiver no comando, quem fica, quem sai no final deste ano. Bem, nos próximos 10 jogos, o Vasco vai fazer apenas 2 partidas em São Januário, que é a do Sport no sábado e depois o Lanús pela Copa Sul-Americana. Um clássico com o Flamengo no Maracanã e o outro jogo com o Palmeiras lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Ceará, lá no Castelão, o jogo com o Cruzeiro em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o Puerto Cabello, lá na Venezuela, Vitória em Salvador e o Lanús também fora de São Januário. Então o Vasco vai precisar demais da força do seu elenco, vai precisar de muita concentração, fazer este resultado sábado dentro de casa para somar mais 3 pontos e jogar com inteligência diante aí do Flamengo, do Palmeiras, do Ceará, Cruzeiro, Puerto Cabello, Vitória e Lanús, para até dar uma confiança maior ao torcedor, que está bastante desconfiado desse time, da sua capacidade. Ele que terminou, esse time terminou na metade da tabela no ano passado. Tem um jogador que está agradando? Tem sim. Além do Léo Jardim, que está qualificado aí entre os melhores goleiros do ano,
Temos também o próprio Nuno Moreira, o português que chegou e agradou demais a todos os torcedores do Vasco da Gama e fez o time subir, né, vamos dizer assim, de produção. E o Pablo Verrete fazendo aqueles gols mágicos, né? Esse gol que ele fez agora no time da Venezuela, a bola batendo na cabeça dele aqui atrás, ele conseguindo enganar o goleiro e dando a vitória ao Vasco da Gama. E nós temos aí alguns outros jogadores, eu tenho gostado muito do Hugo Moura, né? Tem feito aí boas partidas, muita gente não gosta, mas eu gosto do Dimitri Payet, acho ele bastante útil para a equipe vascaína. E o próprio Felipe Coutinho, que agora sim está aparecendo e vai dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno. E aí, o que você acha? Deixe o seu comentário, é super importante, deixe o seu nome, o nome da sua cidade, para que você receba também o nosso abraço. E eu quero trazer agora uma matéria especial com o Pedro Martins. Quem é o Pedro Martins? Pedro Martins é o homem forte do futebol do Santos Futebol Clube e vai falar sobre Neymar. Se Neymar já volta neste final de semana no Maracanã contra o Fluminense. Vamos ouvi-lo. A gente precisa lembrar que o Neymar é um atleta que ficou muito tempo parado, né? Muito tempo inativo, né? E depois dessa primeira sequência de jogos, a gente entendeu que era muito importante fortalecê-lo, deixar ele bem, né? Para que ele pudesse sustentar toda a temporada, né? A gente não quer um Neymar que fique voltando a todo momento para o departamento médico. Essa semana ele começou um trabalho com a equipe, né? Até então ele estava fazendo todo um trabalho preventivo com a preparação física e a fisioterapia. E nessa semana a gente vai ver como ele vai progredir, como ele vai evoluir a uma carga mais intensa de treinos. Se ele estiver bem, a gente vai levar ele para o jogo contra o Fluminense. E se a gente entender que precisa de mais um tempo, a gente vai gerindo isso até colocá-lo 100% nos jogos do Santos e aí para que ele não volte mais para o departamento médico. Essa situação do Neymar continuar depois do final deste atual contrato? A gente vem falando que a parte mais difícil foi feita, que foi trazer o Neymar para o Brasil e jogando no Santos, né? E o objetivo do Neymar, vocês todos sabem, não foi financeiro, né? Quando ele volta para o Brasil foi para que ele pudesse estar feliz e que ele participasse também desse processo de reconstrução do Santos. Eu acredito que essa primeira etapa foi cumprida, né? Hoje você já vê o Neymar muito feliz dentro das nossas rotinas e do nosso dia a dia. Agora a gente está começando a iniciar essa próxima etapa de negociação com ele e com o seu staff. E eu acredito que se o termômetro for a felicidade dele, a gente já conseguiu dar um passo importante. Mas até agora não tem nada definido. Financeiramente, foi interessante trazer o Neymar? O Neymar, não só no aspecto esportivo, né, mas por tudo que ele representa, pelas marcas que ele está relacionado e pelos novos patrocinadores que ele contribuiu nesse processo de reconstrução do Santos, eu não tenho dúvida que a vida dele foi importante, né, para o clube. Eu acredito que ela vai ser ainda mais importante se a gente conseguir deixá-lo por aqui por mais tempo, não só porque a gente quer que ele esteja bem para a Copa do Mundo, mas também porque o Santos apenas começou a sua reconstrução. A gente precisa lembrar que o Santos estava na Série B, que caiu para a Série B num momento de muita dificuldade e não foram apenas 3 meses que vão fazer com que esse processo seja modificado. Essa reconstrução do Santos ela leva mais tempo. Aí o Pedro Martins, né, falando a respeito de Neymar, o Santos vai tentar segurá-lo após o final deste contrato de 6 meses e tomara, né, que a gente consiga ver o Neymar ainda mais um tempo no futebol brasileiro. Bem, gente, deixa eu mandar um abraço para o Dr. José Luiz Runco, ele que é hoje diretor médico do Flamengo, mas um grande desportista, foi médico da seleção brasileira por anos e anos e estará completando nesta sexta-feira mais um ano de vida. Setentinha, meu amigo, meu querido Dr. José Luiz Runco, o qual eu abraço com muito carinho e parabéns pelo trabalho que ele faz. Ele é ótimo, ele é excelente
Muita saúde, meu querido José Luiz Runco. Gente, deixa eu abraçar o Paulo César, está sempre participando com a gente lá de Bom Jesus de Itabapuana. O Eurojader lá em Manaus. Também o José Carlos Fontaine. O Marcelo Almeida está em Campos dos Goitacazes. O José Acácio Batista, o Gustavo Santos. O Emanuel Batista, que está lá em Cabo Frio. O Carlos Eduardo Cabral, em São Gonçalo, um abraço para ele no Jardim Catarina. O Emanuel Batista, eu já falei, lá em Cabo Frio, falo de novo. O Marcos Correia, em Londrina, no Paraná. O João Lima, o Rômulo Davi, em Caetité, não é isso? Depois você me ensina a falar direitinho o nome da sua cidade na Bahia. O Aparecido Borges e o Paulo Roberto Paulinho do Japa, né, como ele é chamado, e está também no nosso canal. E quero mandar um abraço para o meu amigo João Fortunato, lá no Alto Caparaó, ao lado do Pico da Bandeira. Ele manda mensagem para mim todos os dias, vê todos os vídeos e valoriza demais o nosso trabalho. Ele sai fazendo aquele trabalho de formiguinha no Alto Caparaó. Se inscreve no canal do Wellington Campos, se inscreve no canal do Wellington Campos. Que carinho, que gratidão. Muito obrigado, meu querido João Fortunato. Quero te desejar muita saúde, muita paz e que o Vasco te dê dias melhores também. Tá bom? Minha gente, fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.